Muito bom dia, amigos do canal da Liga Brasileira de Mercado Financeiro. Eu sou Marcelo Melo Vasconcelos, psicólogo e trader, e estamos vendo aqui o ativo abertura do mini índice, que, como previsto, abriu aqui um gap de 500 pontos de alta, mais ou menos, voltou aí um pouquinho até a região aí de médio de suporte mais resistente do momento e depois está fazendo aí uma movimentação de alta seguida de uma lateralização. Eu tenho aqui algumas marcações relacionadas ao dia de ontem, que eu não apaguei os estudos, e como eu abri a telinha agora e o preço está sendo fiel a essas marcações, eu vou acabar por mantê-las, tá? E vamos ficar de olho aí nessas próximas movimentações aí que devem acontecer. Enquanto isso acontece, eu gostaria de mostrar aqui para vocês como que você pode operar o day trade preservando o seu capital e o seu bem-estar emocional também, preservando assim a sua renda, né, o seu dinheiro, não colocando o seu capital pessoal e o seu capital familiar em risco, tá certo? Essa aqui é a plataforma da Trade Arena, que é uma plataforma que possibilita que você possa fazer operações de forma semelhante ao que acontece no mercado de Forex com os microlotes, tá? Existem torneios que são gratuitos e pagos. Aqui vocês vão poder ver, por exemplo, os torneios que existem da Liga Brasileira de Mercado Financeiro, tanto para o índice quanto para o dólar. O valor de inscrição é de R$ 15, tá? E nós temos aqui, por exemplo, 15 participantes no torneio do índice, 10 participantes no torneio do dólar. Ambos têm uma margem fictícia aí de R$ 10.000, com 20 mini contratos para poderem ser trabalhados e também uma perda diária limite de R$ 2.000, tá certo? A premiação é para os 40% melhores resultados que passam a ter o resultado pago em dinheiro. Então vocês vão dar uma olhadinha, por exemplo, que o primeiro colocado, ele, de acordo com o número de participantes que nós temos até o momento, ele ganhará R$ 44,98, pagando apenas R$ 15. Eu sei que o dinheiro não é muito, mas se nós pensarmos em percentual, né, é um pouco mais do que 100%, cerca de 110, 115% em relação a um pequeno capital investido, tá? Agora, obviamente que as pessoas não estão aqui nesse torneio com o objetivo de conseguir o valor deste dinheiro inicialmente. Elas estão no torneio para que elas possam se desenvolver como trader, desenvolver as suas automações, porque aqui você também pode utilizar os seus robôs. As pessoas podem desenvolver os seus treinos de entrada, podem desenvolver ah, toda a- as suas estratégias sem colocar o seu capital em risco, tá certo? Então, essa aqui é a forma como o torneio ele é feito. E você também pode acompanhar o seu desenvolvimento no ranking de acordo ao longo das semanas. E o que você pode fazer, e o que eu sugiro que você faça, é que se você já tem um pouco mais de experiência, que você participe do torneio com o objetivo de alcançar um valor de remuneração superior a R$ 25. Por quê? Porque você pode vir para as contas Safe. E na conta Safe, você vai ter três modalidades. A conta Safe 1, que é essa aqui, por exemplo, tá certo? Onde você vai receber 25 mini contratos de índice, de dólar, tá? Os emolumentos são de 0,25 centavos por ordem aberta e mais 0,25 por ordem fechada no índice e 1,20 no dólar. Você vai receber uma margem de R$ 1.500 e vai ter 30 dias corridos para trabalhar aqui os objetivos da conta. E quais são os objetivos da conta? Se você receber uma margem de R$ 1.500, significa que se você perder R$ 1.500 fictícios, né? Você terá perdido a sua conta e o valor de investimento da conta é de apenas R$ 25. Por isso que eu falei que é interessante você ir lá no torneio pagando R$ 15, conseguir uma remuneração
né, um retorno de 25, para com o dinheiro da própria Trade Arena você abrir uma conta safe. E quando você faz R$ 1.500 positivo, você vai ganhar 100% do valor investido, que começa com R$ 25. E se você dobrar a sua meta com 25 mini contratos de índice e de dólar e for para R$ 3.000, você vai receber mais o 100% do valor do seu investimento. Ou seja, você vai ter um saldo triplicado em relação ao seu investimento inicial, totalizando R$ 75. E aí, quando você encerrar essa conta safe, você pode abrir uma segunda conta safe. Também a recomendação é que você repita duas vezes cada nível de investimento. E os níveis são 25, 50, 100, 200, 300 e R$ 400. E em breve R$ 500. E aí, a cada valor investido maior, você vai ganhando 100 ou 200% ao alcançar a meta de 1.500 e R$ 3.000. Então, aquela pessoa que vai fazer um depósito de, em vez de 25, um depósito de 400, quando ela atingir 1.500, ela vai ganhar mais 400, e quando ela atingir 3.000, mais 400. Então, o valor total para quem investe 1.400 passa a ser de R$ 1.200, tá? E para quem investe em 500, assim que tiver liberado o investimento de 500, vai ser de R$ 1.500. Ou seja, você tem a oportunidade de fazer uma renda extra aí de um valor aproximado ao salário mínimo, tá? Dentro de um período de 30 dias. Então, existem traders que vão trabalhar com a mão bem leve e vão levar um tempo um pouco maior para conseguir fechar essas contas. E tem traders que vão trabalhar com a mão cheia, com 25 de índice, 25 de dólar e que poderão fechar uma conta safe por dia, tá? Então, se a pessoa faz R$ 1.500 no dia, se ela conseguir fazer, vamos supor, é, 8, 10 contas safes no mês, a R$ 1.500, faça as contas aí o quanto é que dá, certo? Tchau. É, eu estou trabalhando uma conta safe desde o dia 16/6, tá? E ela vai fechar lá no dia 17/7. E o saldo atual que eu tenho, líquido, é de 1.817, ou seja, em apenas 6 pregões corridos ou 7, eu rentabilizei o meu capital em 121,13%. Tá? Aqui essa régua ela está um pouquinho desconfigurada, mas aqui o valor, esse valor aqui azulzinho, ele deveria estar mais ou menos aonde está aqui, tá? E o que eu penso? Eu não preciso chegar nos R$ 3.000. Qualquer valor entre os 1.500 e os R$ 3.000 são bons o suficientes para que eu pegue essa rentabilidade que foi feita em apenas, vamos arredondar, uma semana e coloque no meu bolso. Então eu clico aqui em encerrar a conta Save, tá certo? E aqui ele está falando que dos R$ 25 eu vou receber de forma estimada 55,28, e eu concordo e encerro a minha conta Safe, tá? Tá dizendo aqui sua conta Safe foi enviada para análise e estará na aba pendente até que o processamento seja encerrado. Esse processo está cada vez mais automatizado e a gente pode, ó, já entrou aqui o dinheiro em carteira aqui, ó, 55,28. E aí, quando você abrir uma conta Safe, você pode abrir essa conta Safe 1, que foi a que eu acabei de explicar, e tem mais duas outras possibilidades de conta Safe, a 2 e a 3. Na 2 você tem uma margem de R$ 2.000, então você tem uma meta de 2.000 e de 4.000, e na conta Safe 3 uma margem de 5.000, portanto, uma meta de 5.000 e 10.000. Na conta Safe 2, 35 mini contratos de índice de dólar, e na conta Safe 3, 50 de índice e de dólar, ambas com 30 dias para começar, tá? O que eu sugiro para vocês é fazer exatamente aquilo que eu estou falando. Você seleciona a conta que você quer, você faz duas vezes o valor do investimento que você fez. Então, eu vou selecionar aqui os R$ 25, que será descontado da minha carteira aqui de 55 e 28, tá? Eu confirmo, verifico aqui a conta. A Trade Arena vai fazer a criação de uma subconta totalmente gratuita para o meu Profit. Eu aceito os termos, confirmo, certo? Então, agora eu venho aqui e aguardo aparecer um pop-up dizendo
que a conta foi adicionada. Pronto, conta adicionada 65451. Eu venho aqui, 65451. Agora é essa conta que eu vou trabalhar. E lembrando que, se tudo der errado, o valor que eu estou colocando em risco é de apenas R$ 25. A ideia é que você vá fazendo uma escadinha de níveis de investimento para que você consiga fazer um caixa para que você, aos poucos, tire completamente o seu capital de risco e que você consiga gerar um caixa cada vez maior para que você consiga fazer as suas operações, tá? E aí, assim, gerar uma renda extra sem ter que colocar praticamente quase nenhum real do seu bolso, tá bom? É um processo aí para quem vai um pouquinho mais devagar, e para quem já é muito experiente, está acostumado a trabalhar com mão cheia dentro dessa volatilidade, pode ser interessante. Algumas pessoas fazem o gerenciamento de risco, como eu faço, que é para o período de 30 dias, tá? E aí eu tenho uma média de fechamento das contas safes em torno de 12 dias. E existem pessoas que fazem o gerenciamento de risco por conta aberta, tá? Então, se a pessoa pretende fechar uma conta por dia, tá? Então ela aceita perder, sei lá, 5, 6, 7 contas no mês, tá? Mas aí ela precisa estar habituada a trabalhar com esse nível de volatilidade, tá bom? Vamos lá, contra 654 dos das contas. Eu vou colocar uma linha com alarme aqui, porque eu quero dar uma olhada na macro. E aí eu gosto de utilizar o site do Panorama Latos, tá? O dólar tá 5,5489. Tá? Ele está dando uma recuada em relação a ontem, que chegou a bater a 0,56, a 5,56. O DXY a 0,40 de baixa. A gente tem aí os futuros norte-americanos em uma alta, mas uma alta ainda dentro de um nível de lateralização. As bolsas com os lotes cheios estão em lateralização com uma leve baixa. O EWZ está a 0,65%. Vamos dar uma olhadinha aqui. 0,65%, a DR do Itaú a 3,64%. Lá fora, a gente está numa movimentação altista, mas eu tenho lá minhas dúvidas dessa movimentação altista, apesar do minério de ferro estar em 0,64 de alta e o Brent a 0,63 de alta. Vamos dar uma olhada na taxa de juros. A taxa de juros ela está em lateralização, mas em baixa. O VIX está lateralizado e o VIX norte-americano está a -6, a 6,27 de baixa. Então, realmente, a gente tem uma configuração macroeconômica mais interessante para que a gente possa pensar aí numa possível alta. No entanto, aqui no gráfico diário, a gente chega numa região de nuvem, tá? E uma região da média de 9 períodos, que é uma região bastante que pode servir como uma resistência, tá? Então eu vou entender a minha nuvem não apenas como essa nuvem em si, mas esse conjunto de médias que está trabalhando aqui como uma resistência. Depois que ele ultrapassou
essa média branca, ele fez o reteste nela, foi rejeitado e ao alcançar esse suporte aqui, ele está também buscando aí uma lateralização, tá? Vamos ver aqui o posicionamento. Se eu fizer uma entrada vendedora nesse ponto, o ideal é que eu tivesse um stop acima aqui dessa média. Esse seria um ponto de entrada, mas aí eu estou trabalhando num fundo um pouco mais alto do que o anterior. Então, apesar de ser interessante, essa entrada ainda ela é uma entrada que traz um risco aí um pouco maior. O limite seria esse aqui, mas aí eu precisaria ver uma agulhada nessa média branca, tá? Eu queria ver um pavio agulhar essa média branca e descer com mais força. Em relação ao IFR, né, e a figura que ele está formando, a gente provavelmente vai ter aqui um período real de lateralização ainda um pouquinho maior, e depois a gente tem aí um rompimento aqui dessa média de 50 um pouquinho para cima, sim, tá? Vamos ver se isso vai corresponder ao padrão que geralmente acontece. Eu pensei em fazer realmente a venda, porque quando essa média lilás está distante a menos de 300 pontos da média amarela, geralmente o preço busca a sua média, a distância entre essas duas médias, tá? A gente tem aqui a formação de uma figura, uma possível formação de uma figura de W torto. Ó, o preço ele deu uma leve agulhadinha na média de 50. Se ele fecha para baixo aqui, eu vou arriscar. A agulhada na média de 50 já foi um pouco maior. Ele fez a formação da figura de W torto, aqui fazendo o rompimento aqui da média de 50, e existe sim a probabilidade dessa figura de força ter uma continuidade, ou não, né? Pronto, agora ele fez aí uma movimentação realmente de confirmação de alta, fazendo, respeitando a nuvem como suporte e gerando duas defesas compradoras. Então, esse box aqui ele passa a ser um box de desempate. Aqui, dois boxes contrários também, então a defesa vendedora bastante interessante.
E os alvos estão bem ajustados aí em relação à média de 87 amarela. E como eu falei, quando eles estão distantes em 300 pontos, a menos de 300 pontos um do outro, ele tende a buscar a média irmã dela ao longo aí do trade, tá? Pequeno ajuste aqui para o acima da movimentação de defesa vendedora pode ser interessante. Aqui a gente tem um respeito a essa LTA que se formou aqui, ó, né? E aqui a gente tem um segundo respeito à média de 50 acontecendo aqui. Então a gente vê aí uma média mais forte, uma agulhada na nuvem junto com essa média de 87 aqui. A vontade de entrar vendendo novamente é uma vontade grande, mas eu já encareceria demais o meu gerenciamento de risco para a primeira operação do dia, né? Então aqui a gente vai fazer a operação de melhor de três. Como eu estava falando para vocês, esse desenho que se configura aqui no FR, ele tem uma probabilidade de alta maior e eu estou fazendo uma operação contra a probabilidade por conta da distância entre essas duas médias, né, buscando a confirmação das minhas observações, em que a cerca de 300 até 300 pontos de distância, o preço vai buscar a sua média irmã ali embaixo, tá? Os dois primeiros alvos, eles servem para diminuir o stop. Na verdade, o primeiro alvo, ele é para diminuir stop. E eu vou fazer um pequeno ajuste nele aqui para junto do fechamento desse box, caso o preço ele respeite esse fundo, tá? Se ele chegar aqui. O segundo alvo é um alvo fixo da operação, onde estatisticamente o preço chega aí. E o terceiro alvo ele passa a ser um bônus passível de ser ajustado para cima ou para baixo, de acordo com a sua leitura e a sua estratégia, tá bom? O preço acabou respeitando o fundo, tá? Fez aqui um sinal comprador. Se ele volta até a média e sobe, aí a probabilidade de stop aumenta sobremaneira. E o stop é certo agora. Entre o comprado, que a gente tem sim aqui uma movimentação de força, né? O rompimento de um pivô, a menos que essa lateralização que aconteceu anteriormente aqui volte a acontecer aqui embaixo, então o alvo ele já é mais certo do que incerto, tá? Sendo assim,
Eu já vou. Vamos lá, vamos ver. Vamos esperar aí o retorno à média. Agora ele vai encarar essa faixa de resistência aqui, que a gente pode pensar como um order block, né? E sendo um order block, o preço ele pode vir buscar liquidez aqui embaixo, indo buscar a média de 87 que eu estava falando. Mais uma vez, não mexa no stop, é o risco da operação e tá tudo bem. Há o cruzamento aqui da média, das médias com a nuvem, aumentando assim um pouco da probabilidade de o movimento comprador acontecer. Esse box ele pode ser um box de rejeição da continuidade de alta e o preço ele pode vir trabalhar realmente abaixo das médias novamente, caso isso aqui seja realmente um order block, tá? Por essa razão, eu não fiz uma reentrada para poder aumentar aí o número de lotes, porque quando o order block ele é respeitado, ele vem buscar liquidez do outro lado, né? Então aí eu não teria que aumentar aí o meu stop. Lembrando que eu decidi operar melhor de três e já levei um stop. Caso eu leve esse segundo stop, o dia estará encerrado, tá bom? Por definição do operacional, quando o preço alcança o segundo alvo, a gente protege a operação no zero, tá? Eu sei que a quantidade de dinheiro não é grande, mas a ideia é de que de pouquinho em pouquinho a galinha enche o papo, tá? Então a gente faz isso. Quando ele se aproxima muito de onde aconteceu aí o possível toque aí no alvo e ele não toca, você pode considerar que sim, ele alcançou o seu alvo teoricamente por conta da proximidade e você pode proteger a operação sim, entendendo que existe uma probabilidade maior de você ser tirado da operação no zero. Ou assumir o risco, mantendo seu stop exatamente onde ele está,
E se quiser diminuir o tamanho do stop, você pode posicioná-lo abaixo, da média inferior da nuvem. Ou não mexe. O primeiro alvo alcançado, o stop que era de 84, passou para 56, tá? E se eu proteger abaixo da nuvem, da média inferior da nuvem, ele vai para 30, o que pode ser interessante aí dentro desse contexto, tá? Essa dificuldade está acontecendo, eu vou proteger a operação no zero e esperar uma outra entrada, porque o índice é um ativo que ele precisa desenvolver, né? Quando ele começa a encrespar, aqui sendo uma região, né, importante, eu acho que a gente tem que colocar o dinheiro no bolso, sabe? E evitar ao máximo aí a exposição ao risco. Olha, ele deu um cheirinho ali no ponto de entrada, saindo no zero, tá? Vou considerar, apesar de não ter sido só, vou considerar a operação e a regra de permanência na operação como válida, então estamos em 1 a 1 aí, né? Cada vez abaixando um pouquinho mais, e aqui ela nem, o box não conseguiu chegar nem dentro dessa região, tá? Então, bem discretamente, o preço vem sendo defendido cada vez mais, significando que existem vendedores protegendo seus estoques aqui em cima. O W torto, né, meio que, mesmo que não tão delineado, né, formando topos, aliás, fundos duplos mais ascendentes, ele está desenhado de uma forma fazendo um topo duplo aqui no meio, né, tá meio duplicado esse W aqui, para falar a verdade. Ele deveria ter força suficiente para dar uma pancada para cima para vir buscar aqui o 0,7, né? Mas não aconteceu. E a gente está vendo aqui, né, a defesa vendedora, já está vindo aqui outra defesa vendedora, e a gente não está vendo uma força muito grande aí dos compradores para poder motivar a gente aí numa expectativa de alta. Pode ser que isso mude do nada, né? É bem capaz, inclusive. A gente está a 10 minutos da abertura de Nova York, olha, tô adiantado hoje, do mercado à vista. E o mercado ele está, né, dentro de uma região aí que a gente pode entender como uma região de lateralização, tá? Não vemos aí grandes motivadores para entrar em posições de risco no momento. Então é melhor tomar um cafezinho, esperar um pouquinho aí, ver que o mercado vai, como é que o mercado vai se comportar. Vamos ver, se ele apresentar mais uma rejeição aí, o preço ele deve vir buscar as partes inferiores do preço aí dessa lateralização, tá? Fato que o mercado, desde este momento aqui,
Ele só foi comprador, então existe dinheiro aqui embaixo. Tá exatamente aqui nessa média amarela aqui. E alô, vamos ver. O meu pai está querendo entrar aqui na sala. Vamos ver se ele conseguiu aí. Entrar, ele entrou. Agora ele está com o microfone desligado. Deixa eu compartilhar aqui. E o preço foi-se embora. Ele cumpriu aqui com o W torto, rompeu o order block, veio captar liquidez de quem estava sustentando essa defesa vendedora aqui. E E agora, para superou. a gente ter continuidade, a gente vai precisar ver um reteste aí na nuvem. Tá vendo? Quando a gente protege a operação no zero, a gente acaba sendo, na maior parte das vezes, retirado. Você sai do risco, mas acaba perdendo a continuidade do trade que estaria me deixando numa posição atual de -20 ao invés de -93. Espera aí, filhão, espera um pouquinho só. Está aparecendo aqui a mensagem: o compartilhamento não está ativado. Mas não é você que vai compartilhar, cara. Você vai ver a minha tela. Ah, tá bom. Então, deixa eu abrir aqui para eu poder eventualmente operar com você. Você disse um monte de coisa que certamente é importante, que eu não pude prestar atenção no que você falou. Eu só vi que o preço foi lá para cima, pegou a liquidez de quem estava vendido. E aí estamos nesse momento aí. Vamos ver o que é que vai acontecer. Está abrindo o profit. Eu estou com a tela do profit abrindo, então eu não estou vendo o gráfico. Só estou vendo que ele abriu uma tendência de alta, né? Foi um gap aí de 500 e poucos pontos aí de alta. Conforme Vamos ver se esperado, colocar porque minha. o nosso Congresso barrou a Pois proposta é, dentro do IOF, né? Então isso ganha credibilidade. é o Congresso quer acabar com o governo Lula antes do fim. Chegar pela segunda vez aqui. Agora foi. Deixa eu colocar na conta safe. Pronto, está na conta safe, está no IFR com um contrato por hora. Conta Então safe tem deixa que eu. ser 3 contratos. Três contratos. Um, dois, três. Pronto. Então eu vi que ele subiu aqui os 500 pontecos. Ah, antes disso, filho, eu estou vendo aqui no zero, do 0%. Eu sempre me esqueço do nome desse aplicativo, que tem a linha pontilhada, que é o preço de abertura, né? E onde estaria o preço de fechamento? Fechamento é o 0%. E a abertura, É a linha pontilhada. que é a linha de cima, tá? Porque abriu aqui, realmente aqui. Tá bom. Fechamento zero, tá bom. Então agora ele está voltando. E a linha roxa do 87 está cruzando a branca. Isso quer dizer que a alta está terminando, tende a terminar, certo? Não é terminar. É que o preço ele chegou aonde ele Uma exaustão. poderia chegar ali assim. Agora ele está fazendo um reteste na nuvem
e pode ser que ele receba aí mais um impulso comprador, e aí Tá. ele está testando a nuvem aí. A questão é que ele está vendo esse topo triplo que aconteceu aqui atrás. Sim, sim, sim. Uhum. Então significa que houve defesa vendedora. Se há defesa de vendedora, significa que em cima tem stop. Ele foi lá, conseguiu pegar o stop da galera. Ah, Agora ele volta aqui para a nuvem para se recarregar para continuar o movimento de alta, né? tá. Porque toda a inclinação está indicando isso por enquanto. É. E o IFR está lá no meio do olho do furacão. Isso. Tá bom. O gráfico diário também está indicando alta, tendência de alta, né? Enquanto ele está nesse chove não molha, filho, deixa eu dizer para você o que eu tenho na minha memória sobre aqui esse último quadro do lado esquerdo, ou o primeiro do lado esquerdo, que é aquele que a gente configurou, que aparece os juros. Então, os juros estão baixos, tem a tendência de alta, né? À medida que ele vai se aproximando do verde, significa que ele está mais baixo e significa uma tendência de alta maior. Estou certo? Exato. E vice-versa ao contrário. Tá bom. É, exato. Como é o nome desse quadro mesmo? 2MV correlação. 2MV correlação. É isso mesmo. Tá bom. Curiosidade, sua aluna é funcionária pública? Porque tem dia que Pai, ela faz, pai, tem pai, dia que ela... pai, pai. Oi, oi. Estamos gravando, não vamos falar Ah, de ninguém. ok. A mentoria é confidencial, sigilosa, a menos que a pessoa autorize Autorize. a divulgação. Perfeito. Então vamos lá. Muitas tentativas na nuvem, continua indicando a 87 lilás para cima, cruzando a branca. Está tendo reação dos compradores, né? É um momento ruim Alguns, agora, porque é 2 minutos para abertura do mercado à vista, né? é, Eu penso que o preço vai chegar aqui na média de 87 amarela, sabe? tá. Isso, Mas isso em função aí da você tem que. tendência da semana, Não, pai, porque você olha desde a abertura do dia, aonde está o dinheiro. está aqui embaixo. Então, É, se o dinheiro está aqui embaixo, ele tem que voltar para cá. aí você olha no diário, tá uma região da nuvem, a média de 9 do diário foi o limite onde o preço chegou, né? Então, Uhum. aqui em cima realmente é uma região de resistência, aqui tem um topo triplo, né? Então, isso aqui é um order block, na verdade. Então, o preço tem tudo para ser jogado aqui para a média de 87 amarela. A configuração Hum. do IFR indica pelo menos o retorno até essas duas primeiras médias aqui. E Tá assim, voltando com dor mesmo. no coração, eu não vou fazer o trade por conta da abertura do mercado que pode explodir aí para cima. Tá. E essa linha pontilhada. Eu vou, inclusive, colocar uma linha, eu vou mudar essa cor dessa linha depois de abertura, porque para mim fica fácil confundir essa linha, que ela tá branca ou cinza clara, e eu
tendo a misturar essa informação. Ó, rompeu. Rompeu não, está rompendo o preço de abertura. E essa inclinação da nuvem não é uma informação suficiente para a gente tentar uma venda? É uma pergunta. Eu sei que o IFR está batendo lá no 30. Então, eu já vi acontecer esse tipo de curva, inclinação, e o preço realmente derreter, né? Uhum, Só que não é uma coisa ou outra, é o contexto da leitura, né? uhum, Então, eu nunca vou tomar uma decisão baseada só por conta de uma média, por conta de uma nuvem, ou só por conta do IFR, é o conjunto da obra, né? E o conjunto tá, da obra me diz que o dinheiro está na média 87 amarela. certo. Então, se eu tivesse que entrar na operação, eu tinha que ter entrado aonde? Aqui, nesse box aqui, ó. Agora, não sei por que que o meu profit não está, a marcação, as marcações não estão acontecendo, mas seria nesse box de confirmação aqui, se eu tivesse que entrar. Tá. E ela voltou a danada. Realmente o preço de abertura é uma resistência, um suporte muito forte mesmo, né? Você falou agora há pouco em order block. Eu lembro do nome, mas eu não sei o que significa e muito menos onde está. Order block é quando você vê aonde o preço ele fica batendo para cima e para baixo, ou quando a gente encontra uma resistência muito Forte, firme, que é uma região de preço que é onde o preço é bloqueado. Só isso. entendi. Será que tem mais de stop aqui à disposição para ele continuar subindo? Se se fechar Só para cima, sendo mãe de Ná. só sendo menina. Voltou de novo. Aqui a gente já poderia considerar um fundo duplo? É, eu vejo agora uma primeira perna de baixa, um retorno, né? Aqui sim é um fundo, mas eu vou entender ele por enquanto ainda como pivô. Uhum. Olha só a Vale para onde vai. Também é só ela que vai. A Petro também está indo. Itaú ainda não abriu. Agora, eu acho interessante essa inclinação da média de 50 no diário, que ela está bem inclinada, né? Bem inclinada mesmo para cima. Se fechar para baixo, eu vou entrar vendendo, viu? Tá. Fechar esse que tá em operação, né? Já entrei. Já? O stop técnico acima do último pavio, ou seja, aqui no order block. E eu vou juntar, vou colocar os alvos todinhos aqui ao redor da média de 87 amarelo. Eu acabei não entrando. Eu vou esperar ele fechar para baixo e entrar. Aí você entra atrasado. Tem que Eu vou entrar no deixar. fundo deste box aqui que já está fechado. Agora é a hora de entrar. Então vamos lá.
Eu vou levantar esse stop até o fim do pavio desse Coloca no vermelho. 138.810. Ok. E Ontem eu vou precisar de uns minutinhos para fazer umas ligações e eu volto daqui uns 10 minutos, mais ou menos. estava combinado.
Oh, mas que beleza, foi exatamente aonde eu falei. É, eu coloquei a última linha um pouquinho mais para baixo e deu certinho. Foi um pouco mais para baixo, inclusive, ultrapassou um pouco a linha amarela. Então deu 73. Ótimo, maravilha. Maravilha. Coloquei ele rente da linha amarela. E aí a gente vai enfrentar agora uns minutos de estagnação, até porque são 10h15, né? Daqui a pouco abre Nova York ou mudou o horário lá? Não, 10h30. 10h30 mesmo. Uhum. Agora, teoricamente, os stops de compra, eles foram eliminados, né? Como teoricamente? Porque a gente tem no preço da abertura uma queda até a linha amarela, agora às 10h12 outra queda até a linha amarela, então não tem mais stop aí, não é? Ou esse raciocínio Você não tá é vendo legal? alguma ordem no gráfico aí? Eu estou vendo alguma ordem? Não, Então já foi. já foi. Então a tendência agora é seguir o enterro para cima, Não, senhor. não? Não. Por que não? Deixa eu te dizer por que que eu estou imaginando isso. Porque no diário a média de 50 está para cima, a nuvem está para cima. Ele tem um fechamento com uma confirmação e está batendo na média de 50. Então, se ela passar a média de 50, provavelmente a tendência é ir para cima, ou não. Eu não acredito. Tá. Agora me conta por que que você não acredita. Porque tem um order block aí que a gente acabou de falar, que Tá, vai servir como resistência. Ele volta tá, a testar, porque tá todo mundo achando que vai para cima. Aí o tá, pessoal compra, ele bate no order block e volta para baixo de novo. tá. O 138.810, alguma coisa assim. É. Como já bateu, 138.799. Tá, Então eu não acredito em continuidade, eu acredito em lateralização agora. entende? O meu desafio é entender a sua cabeça. Eu, É, então, por isso que tem que conviver, tem que é, estudar, tem que participar das coisas, entendeu? é, olha que defesona, hein? É exatamente no 138.810. Vamos ver se ele rompe agora. Rompeu, mas vai pegar o de cima. 138.966. Ó, agora a gente está vendo o cruzamento da Da nuvem nuvem. com as duas médias. Uhum, Agora, se o preço voltar e bater na nuvem e fizer uma sinalização compradora, aí eu uhum, vou avaliar se vale a pena a entrada. Hum. entendi. Petro positivo, Vale positivo, YouTube
Positivo também. Discreto, mas positivo. Quer 14 graus aí? Não. Olá. Será que vai lá no 138.970? Evita esse pensamento do será, eu acho. Uhum. Esse pensamento é Adivinhatório. adivinhatório, exatamente. Você tem que conseguir fazer a leitura da entrada. Se você entrar certo, o resultado tem mais probabilidade de chegar. Agora, se você, eu acho que vai, eu creio que vai, tem tudo para ir, Interessante que ele está no meio da trap zone, né? pois é, então. A princípio não é hora de fazer nada, né? A princípio. Tá vendo como o índice é sacana? Uhum. Então agora você dizia que ele teria que bater na linha, na média de 50 e voltar para cima. Aí talvez Não seria a falei ocasião isso. de avaliar. Eu não falei isso. Hum. Eu falei que teria que voltar à nuvem e a depender, se ele fizer sinal comprador, eu vou avaliar se vale a pena a Isso, entrada. isso. Na nuvem ele já foi, agora precisa ver se ele agulha a média de 50. A agulhada na média de 50 não é nesse momento que eu faço a consideração dela. Hum. Por exemplo, agora chegou onde você estava imaginando que fosse chegar, não é? Não, ele passou. Eu falei que ele teria que chegar na nuvem. Ele Na passou nuvem. da nuvem. Tá. Agora teria liquidez aí nessa última operação positiva nossa, não é? Esse movimento ele pode ter sido uma captação de liquidez de quem vendeu junto com a gente? Pode. Vamos ver se ele passa esse preço de abertura. Interessante que o diário, nesse momento, não nos ajuda, não é? Não, o diário é para você identificar a região. A região é uma região de resistência. Uhum.
Se ele fechar para baixo, você acha que estaria na hora de fechar? Para Fechar o quê? tentar chegar, Fechar o quê? fechar, desculpa, fechar não, entrar com um objeto, com um alvo lá na linha amarela de novo? Eu não acho nada, pai. Você não acha nada, Eu tá não bom. acho nada. Tá. Vendo o que está acontecendo, você venderia até chegar na linha amarela? Se eu tivesse que vender, eu teria vendido. Eu teria avisado que iria vender. Eu não vou fazer nada aí. Tá. Por quê? Porque não é regra de entrada na operação. Teria que fazer pelo menos um reteste, né? Não é momento de entrar. Não tem nada no operacional falando para a gente entrar. Nada. Uhum. Só a regra de coloração que gerou lá o box vermelho e um box de confirmação. Isso. Só. Isso sozinho não é suficiente. Nada sozinho é suficiente. É o contexto. Uhum. A gente está a 4 minutos da abertura de Nova York. O preço está numa faixa de lateralização. Tá? Ele está Uhum. preso aí num caixote, pegando liquidez para cima e para baixo do povo. A média de 87 está flat. Não tem que fazer nada. Tá. E pelo preço, pelo momento de abertura em Nova York, não é nem momento de arriscar aqueles dos 50 pontos, né? Apesar da média flat, que está muito pouquinho. Os 50 pontos a gente vai trabalhar quando a gente vê uma lateralização Mas já muito está curtinha e perfeito. repetida. E a gente não está tendo essa. A gente está tendo, pô, essa última pernada de alta aí, ela pegou 500 pontos. Uhum. Então não é qualquer lateralização. Nesse mês de junho, na verdade, a gente está vendo lateralizações de 400, 500 pontos. É coisa pra caramba. Tá, Então, não é esse tipo de lateralização que a gente busca para fazer o micro scalp, não. tá. Uma lateralização para a gente fazer stop seria ser ao redor de quê? De 100 pontos, 150, 150 pontos, 150. por aí. Ah, uma coisa que ontem você falou, eu não entendi, você colocou a vírgula, eu continuei sem entender. É, como você diz assim, é o limite. Que limite? A gente estava falando de posicionamento de stop, né? Então Certo, vamos pegar. Você está vendo a minha tela, não? vou ver agora, peraí. Estou vendo. Então vamos supor que a gente estava falando de dar o ponto de entrada vendedora. Eu não sei por que que não está funcionando aqui. Mas onde eu entrei na venda? Onde a gente entrou na venda aqui, sabe? Tá? E a gente quisesse colocar o nosso stop. Ele já está configurado na ordem oco para estopar ali. Mas se a gente tiver que fazer um Isso. ajuste, o ajuste vai ser acima da amplitude máxima da média. Ah, tá. É o Ok. limite para. Porque. Isso é que tá chamando de limite, tá? Isso. Tá. Eu colocaria o stop em cima desse pavio, desse, desse candle amarelo. Então, aí tudo vai depender do financeiro, né? Se o É, financeiro comportar, comportar, coloca. coloque. Se não comportar, A mamãe está cozinhando alguma coisa. Você está gravando. Superou um pouquinho. Será que ele vai lá para o zero? Ah, não pode falar, será? isso mesmo. As condições de temperatura e pressão não permitem que a gente faça esse tipo de ilação.
está lá perto do Price Guide e do 07. Então não seria hora de entrada. Interessante, a gente não tinha caminho livre, no entretanto ele superou, né? Mas superou dois candles. Volta tudo. É um sacana. Essa volta desse pavio aí muito próximo da nuvem verde não é indicativo de nada, né? Opa, eu tive que fechar o meu Profit e abrir de novo, que Ah, ele não tá. estava, a minha barra de ferramentas aqui não estava funcionando. Uhum. Ele ultrapassou a nuvem de novo. Agora é a abertura de Nova York, né? É, 10h31, deu um positivo aqui bonito. Não é o nome que se dá esse candle longo? Confirmou. Olha as médias lá embaixo cruzando, ó. Uhum. A inclinação ascendente delas está bem positiva. Uhum. Se Ela não só está fosse a muito. abertura de Nova York, aí eu comprava, viu? Mas como a gente está no Apesar, horário de abertura de Nova York, eu não vou comprar. tá. Se fosse outro horário, apesar do price guide de 0,7, ainda assim você compraria. É só ajustar o alvo só. Colocava o Uhum. alvo no 07 e pronto, acabou-se. Uhum. Como é o nome que se dá a esse candle positivo aqui, que quase esse aqui, ó, você não está vendo, que ficou maior do que o candle anterior, na nuvem verde, esse Não é Candle, positivão. não é Candle. Não é candle, como é o nome? Renko. Renko, Renko, Renko. Ele é um Renko que faz um engolfo, né? Isso, engolfo. Eu estava Só querendo lembrar que, esse assim, nome. não foi exato. Assim, em termos de tamanho, ele pode ser considerado um engolfo, sim. Ah, Mas, assim, o Renko porque não ele. tem nome, né? Igual no Candle, né? Aham, Mas quando a gente tem uma sombra, um pavio muito grande, ele traz essa indicação aí, né? é. Mas a proximidade, aliás, a tripla proximidade, né? A abertura de Nova York, o price guide e o 07, preço de fechamento, de abertura não, de fechamento, não tem nada de fechamento. É o 07 e o price guide. Aqui era uma hora que muita gente se estrepou, né? Ah, sim. Ele só rompeu ali aquele topo, o pessoal É, entrou comprando feito maluco, aí ele veio buscar mais combustível aqui na média de 50, uhum. e agora a gente vai
Vai ter que aguardar ele sair desse embrólio que ele está entre duas regiões de, de suporte e resistência aqui. Então ele vai precisar de muita força, muita energia para romper aí. Tá, Então não é momento de fazer nada. ok. Você sabe que eu tenho uma. Confesso a você que eu tenho uma dificuldade de verificar quando está acontecendo o momento de continuidade do IFR. Depois que passa, a gente vê a inclinação, mas na hora que está fazendo, uau, que dificuldade. Aqui ele sempre vai mostrar a quebra da inclinação um box depois, né? É, Agora, nem toda quebra de inclinação vinga. pois é. Por isso que precisa ver o contexto, né? Olha só. Mas isso não significa nada ainda. Passaria a significar se ele desse uma agulhada na nuvem verde, na nuvem vermelha, não é? Se desse e voltasse confirmando. A região é boa para operar? Não. Então, não opera. Uhum. Por quê? Porque é trap zone. Mas a Trapzone ela é muito grande, não é por conta disso. É porque o preço ele está batendo no diário, entre a nuvem e a média de 9 lá no diário. Sim, estou vendo. Aham. Lascou. Ele pode ficar batendo aí um tempão. Para ele sair daí, hum, só vai pegar stop de todo mundo para cima e para baixo. Tem nada que funciona aí. Aprendi mais uma. Eu estava me perguntando, eu ia perguntar para você, acabei ficando constrangido. Eu falei, mas para que merda serve essa média de 9 aqui, junto dessa nuvem? Estou falando do A diário. 9 é uma média de tendência. Você só acabou de me explicar. E a tendência no diário não existe, porque a média está lateral. É, Então, o que a pessoa está achando que a coisa que vai acontecer alguma coisa aí com a média de 9 lateral? Não vai acontecer nada. nada, nada. Pois é, quando a gente sabe o que vê, isso aqui é igual um motorista de Volkswagen num painel de avião a jato. Entendeu? Umas coisas bonitinhas, não sabe merda nenhuma para que funciona. Olha, enxerga e não sabe o quê. Aos poucos a gente vai entendendo o que esses odômetros estão dizendo.
Essa nuvem no diário, você lembra essas médias que compõem essa nuvem, Ciro? São as mesmas. Uhum. Se ele fechar para cima agora, ele deve subir, tá? Tá. Mas eu não vou, eu vou deixar esse trade passar. Eu também deixaria porque está muito próximo do price guide de 0,7, né? Não, não é por isso não, porque o 0,7 o Price Guide, ele pode ser um imã para esses preços aí. Ah, o que Mas que seria? eu vou deixar passar esse, esse trade aí. Por quê? Para eu entender. Porque tem esse topo aí anterior, pá. Tá Sei. vendo? Esses quatro Sim, sim, topos sim, aí sim. anteriores ali. Uhum. Então isso aí pode ser uma outra resistência. E o pessoal fala assim, ah, rompeu aqui, agora ele vai chegar lá. Não sei Ok, se vai chegar. entendi. A região é uma região, sabe, de lateralização no diário. A nuvem e a média de 9 continuam laterais e esse setup é um setup de inclinação de médio. Certo. Portanto, são Portanto, incompatíveis. a operação é incompatível, exatamente. Quando a gente vê no 8R uma inclinação significativa, aí beleza. A gente Mas pode, não essa. mas aí ela tá presa nos caixotes aí que são meio difíceis. Como eu gosto muito de ângulo, a angulação dela está a 34 graus, é pequena. Tem que estar no máximo 42, 43. Foi até lá, ver o que acontece. Ver se ela rompe essa trap zone. E mesmo assim não seria o indicativo adequado. O indicativo é a nuvem passar a trap zone. Não é isso? Exatamente. E a distância entre o limite de volatilidade e o suporte e a resistência principal está uma distância enorme, né? Estamos falando aí de 500 pontos, mano. Muita coisa. Admita que ele continue caindo e ele rompa o 138,810. Estaria na hora de vender até a linha amarela? Só um minutinho que eu nem estou olhando o gráfico. Estou olhando as notícias, o calendário Uhum, econômico. Não certo. tem mais nada no calendário econômico. Uhum. O dólar está 5,52. Minério de ferro está 1,14 de alta. O Brent é 0,75. Dólar a 5,52 e 15. Cara, tem uma coisa que eu não gosto, é de carro de som, moto de som, bicicleta de som e avião de som. Nossa Senhora. Mano, eu fico muito puto, É, cara. Porque os caras invadem a tua é o privacidade com espaço. esse. Outro dia eu tava É, gravando um vídeo.
e aí veio um avião de som anunciando um circo. E aí Olha ele só, ficou rodando em cima do prédio aqui. olha. Aí daqui a pouco aparecia o som do elefante. Falou assim: não perca, último dia! O Ó, elefante com mais de 4 metros de altura. eita, Aí, puta, aí eu tinha que parar a gravação do vídeo porque eu tava invadindo o filtro do microfone, você acredita? olha. Aí eu falei, ai meu Deus do céu, que coisa chata. Você está olhando o gráfico? Tô. Tá na hora, estaria na hora de fazer uma venda? Não, por que não? Porque abaixo da média de 87, assim, existe um comportamento na média de 87 Uhum. que se repete muitas vezes. Aham, Formam-se dois rencos para baixo da média de 87, e no terceiro renco ele finge que vai ter continuidade, mas ele volta e o preço volta a trabalhar lá para cima. aham. A gente está olhando um pouquinho para a esquerda aí, tem um fundo, Tem, pois é. né? Então ele pode vir um pouquinho para baixo para pegar a liquidez desse fundo, depois ele sobe de novo. Não Uhum, tem jeito, o dia acabou, porque lá no diário a média de 9 está lateral, acabou, não tem o que fazer. uhum. 10h50, 11 horas eu tenho que desligar. Não tem o que fazer. A vida que o índice tem hoje é estopar CPF. Eu já estava estopado no começo do dia, hoje saí com 13 legais. Aham, Tá bom demais da conta. Aquele último trade lá que eu dei entrada e tive que sair para fazer as ligações, salvou o dia. Graças a Deus. que bom. Então, não tenho mais o que. Não tenho que meter meu dedo agora aqui, não. Se eu tiver, se eu tiver um tempinho à tarde para dar uma olhada e se tiver aparecendo alguma possibilidade, quem Uhum, sabe, quem sabe eu faço. Ontem eu tinha batido a meta com R$ 300 no horário normal, né? 11, 11 e aham, meia no máximo. aham, Aí desliguei. Aí aham, lá pelas 5 da tarde, mais ou menos, não, 4 horas da tarde, que a gente estava se falando. Aí aham, surgiu aquela possibilidade de a gente fazer a operação. Aí eu fiz a call para você. Eu falei, pô, sacanagem, vou deixar ele sozinho, vou fazer também. Aí aham. deu stop. É, Aí eu falei, bom, beleza, deixa passar. Aí eu enxerguei uma LTA, aham, vi as médias indo de encontro à LTA. Aí eu falei, bom, se romper a LTA, aí eu entro, mas entro pesado. aham. E foi o que eu fiz. Aí deu E deu para, certo. aí deu certo, deu para fechar a conta. Mas entrei com 25 contratos. Eita, entrou com força. Foi. E assim, o gráfico foi até mais. Eu teria que colocar o alvo a priori lá no Price Guide que tinha aparecido, né? Sei. Mas tinha uma região de mínima e uma região do Price Guide. Eu falei, bom, era um topo duplo, era um fundo duplo e o Price Guide embaixo. E a distância entre eles era mais ou menos de 200, 250 pontos. Eu falei, bom, como eu vou ter que ir no supermercado comprar umas coisas, eu vou Aham. dar a entrada na venda aí e vou deixar o alvo no meio do Correr. caminho, entre o fundo duplo e o Price Guide. Aí na hora que eu voltei, tinha batido. É, eu vi. Você mandou, eu vi. Eu falei, eita, coisa boa. Eu até mandei para você, entra de novo, né? É, mas eu, na hora que eu vi, já tinha ido. Há muito. É, o Ó, o bichinho índice foi tá de lá. sacanagem hoje. É.
O índice está de sacanagem, que ele está rompendo um topinho. Ó, E olha só, volta. olha a minha tela aí. Uhum. Ele fez Peraí, esse rompimento de topo anterior aqui, ó. tá. Uhum. Ele fez esse rompimento aqui e voltou. Fez um e voltou. Aí, beleza, aqui foi aquele trade que eu falei, ó, mesmo que ele feche para cima, que seria esse ponto aqui, eu falei, eu não vou entrar porque eu estava preocupado com essa região aqui. Certo. Mas o 07 ele é um imã, não tem jeito. Aí na hora que ele fechou aqui, mesmo sem regra de coloração, era uma possibilidade vendedora com retorno à média com alvo aqui. Era um Uhum. super scalpzinho. Mas com a nuvem sem cruzar, a média de 50 ascendente, a de 87 ascendente, não era para o bicho ter voltado. Claro. E ele voltou e veio pegar a liquidez aqui. Então a gente tem o quê? Que a média de 87 está sendo a média que até agora é a média que está servindo como suporte. Olha aqui, ó. Uhum. Uhum. Aí aqui a gente tem o topo no 07. Ele rompe um, Um e encontra volta. o limite de volatilidade e ruf, de novo. Então ele está trabalhando numa espécie de canal de alta. Uhum. Mais ou menos isso aqui. E agora foi no 50. Quem sabe ele faça exatamente a mesma coisa de novo. Não tem quem sabe, pai. É você olhar Olhar a e ver regra a de entrada. Deu probabilidade. regra de entrada? Entra. Não deu regra de entrada? Não entra. Não é. Aí a questão é que a pergunta é: você entendeu quais são as regras de entrada do operacional? Se Sim. entendeu, é só você colocar as regras de entrada associada com o contexto. Uhum. Tem muita probabilidade da sua assertividade ser de 70%. Uhum. Não entendeu, vai levar stop. Não tem É. jeito. E o bom é que esse setup aqui, ele, às vezes você tem até uma assertividade abaixo de 50 e mesmo assim termina positivo. É. Agora, por exemplo, nessa série, ele deu o indicativo de entrada, confirmou e voltou. Então, porque você vê a condição do diário, né? O diário É. está falando, você não tem que fazer nada aí, meu filho, vai embora, vai cuidar da vida. Ó, o preço do candle no diário, ele está exatamente no meio do candle de ontem. Uhum. E o preço, ele não passa do suporte da primeira média superior ali da nuvem e oscila um pouquinho na média de 9, mas a média de 9 está flat. Isso aqui é o quê? Uhum. Ah, Marcelo, o IFR está dando sinalização de venda. Ele fez a É. sinalização, confirmou, você entra. Não. Ah, mas você pode perder. Tá bom, amanhã tem mais. Uhum. Hoje tá chato. O negócio tá chato. É, vamos ver se ele volta depois desse um, depois da média de 87 de lá, que é o que tem acontecido. Ó, essas duas, você tá vendo meu gráfico, não? Tô, tô. Essas duas regiões desses retângulos aqui, ó, é Uhum. uma região de travadeiro geral. Toda vez que o preço chegou aqui, olha o que aconteceu. Ele, puf, subiu, É. veio, subiu. Então, se a gente expandir o caixote, é do 0,7 até essa linha aqui embaixo, que está fazendo lateralização. Então, se você for pensar em alguma coisa, tem que pensar em comprar aqui embaixo e vender aqui no 0,7. Uhum.
Agora, sabe como que é a vida do trader, né? Um pouquinho. Dessa vez ele deu, por hora deu dois recos abaixo dali lá. Então, a vida do trader é isso. Você vê, aí você fala, ah, agora eu vou comprar. E na hora que você compra, o preço desce. É o trem, né? Então, É. não é legal. Aí você olha a nuvem cruzando, vindo para cruzar a média de 50. Aí você Aham. fala, agora eu começo a pensar numa possibilidade vendedora. Está descendo com mais rapidez. O box Uhum. amarelo, o box que subiu aqui, ele subiu devagarzinho, mas está descendo com mais força. Se fechar para baixo, vai bater aqui no fundo. Então, tem uma probabilidade maior do preço descer. É verdade. O setup está começando a dar sinal. Cidadão, olha o diário. É a primeira Uhum. vez que o preço bateu aqui nessa média e subiu? Uhum. É ou não é? É, Não, não é. Ele já bateu aí outras vezes lá atrás e o preço subiu. Então você vai vender aí por quê? tá. Infelizmente, essa região aqui Uhum. Vai do de, ficar aí 200 anos, até sair. eu não sei até quando vai É. ficar, mas o preço ele vai ter que sair muito para fora, ou ele vai ter que fazer uma permanência aqui ou aqui. Na hora que ele me provar que ele vai eliminar ou o pavio ou a sombra, aí a gente pensa em alguma coisa. Mas tem uma defesa Forte aí embaixo. compradora É. muito forte aqui e uma defesa vendedora muito forte aqui. Dura. Então, o preço ele vai ficar batendo aqui, Uhum. entendeu? Então, olha, tchau e bênção. Vai lá, meu filho, a fazer esse almoço. Obrigado, queridão. Um abração. Tchau, tchau. Outro, tchau.